cano. O cano de metal é de longe a arma que mais usamos nos jogos de porradaria, e por meio de um cilindro mostrarei técnicas e ferramentas para modelarmos facilmente. Vamos abrir um novo projeto e dessa vez deletaremos o cubo para adicionarmos um cilindro. Estamos fazendo o cano separado, pois depois mostrarei a você como podemos adicionar objetos feitos de um projeto ao outro projeto via Append. Ao adicionar o cilindro, aqui no menu de criação à esquerda, expandimos e mudaremos vértices para 6. Diminuímos seu diâmetro e escala, respectivamente em radius e em depth. Entre em modo de edição e em modo de vértices, selecione o loop de vértices na parte de cima do cilindro. Ativamos o cursor e clicamos. E acionamos a ferramenta Spin. Depois, no menu superior, escolheremos que ela funcione no eixo Y. Usamos sua haste para gerar as subdivisões do Spin. E no seu menu, ajustamos a quantidade em Steps. Vamos fazer o Inset Face com I para fazer a primeira borda do joelho do nosso cano. Agora faremos um extrude para dentro do cano. Depois, delete a face interna selecionada. Selecione o loop da borda. Na vista de frente, arraste no eixo X. No espaço que foi dimensionado, vamos criar o loop de vértices com Ctrl mais R. Com esse loop selecionado, em modo de arestas, vamos rotacionar no eixo Y. Ajustamos também esse loop para ficar alinhado com o anterior. Mais um Ctrl mais R por dentro e arrastamos ele bem rente a esse loop para trás. Em modo de faces, selecionamos esse loop interno. Gire a visualização um pouco em perspectiva e escalone a seleção para fora. Dessa forma, criamos a primeira borda do joelho desse cano. Faremos o mesmo na outra extremidade do cano. Dê um zoom out e Ctrl mais R arrastando o loop para cima, dessa forma. Pressionamos vírgula no teclado numérico para definir o foco e órbita para o loop que criamos. Se baseando pelo tamanho da primeira borda, tente ajustar essa para o mesmo tamanho aproximadamente. Agora criaremos mais 2 edge loops. Escalonaremos dessa forma para ficar rente nas extremidades. Agora selecionamos o loop de faces e escalonamos da mesma forma de antes para criar a outra borda do joelho desse cano. Você pode perguntar o motivo de não ter feito essa borda usando o Extrude Faces. Bom, um motivo é que não queria gerar faces internas e depois deletá-las. O resultado seria o mesmo, mas queria te mostrar como fazer dessa forma sem extrusão, pois dependendo do modelo que estiver trabalhando, às vezes dessa forma pode dar menos trabalho. Vamos aumentar um pouco essa extremidade do joelho com o modo de edição proporcional ativado nesse menu superior, como já visto antes. Marque essa opção Connect Only. Ao arrastar no eixo X, com o scroll do mouse diminuímos o seu raio de abrangência para afetar a proporção de vértices próximos. Vamos selecionar os loops de faces em sequência usando Ctrl e a tecla mais no teclado numérico, ou seja, a seleção gradual. Desligamos o Proportional e arrastamos tudo um pouco para cima. Vamos passar agora para o modo de arestas e acertar o deslocamento e a rotação de alguns loops rotacionando no eixo Y.
Deslocamos também, pressionando G 2 vezes para fazer o slide. Alguns basta acertar escalonando no eixo Z. Agora devemos arrumar a borda que ficou desalinhada, arrastando esse loop interno para fora. Agora selecionamos o loop de faces, selecionamos também o loop externo adjacente a esse, e ajustamos esse último loop interior. Continue ajustando os aspectos da borda. Vamos ajustar também essa parte do cano, escalonamos seu diâmetro para ficar proporcional ao joelho. Adicionamos um Shade Smooth. Ativamos o Auto Smooth para reflexões de limite angular nas extremidades referente às normais, aqui em Object Data. Adicionaremos o modificador Subdivision Surface. E na malha do cano vamos adicionar um novo loop e arrastá-lo para baixo. Outro loop e arrastamos para cima, para ajustar a borda e deixá-la suavizada. Agora damos zoom e adicionaremos mais edge loops para tirar um pouco da suavização que o modificador Subdivision Surface deixa. Deletaremos a face de baixo do cano. E adicionaremos também o modificador Solidify para criarmos espessura em nosso cano. Criaremos a borda debaixo do cano de modo similar do que já fizemos antes. Em modo sólido, vamos colocar um matte cap metálico para termos uma noção de mais reflexão e simular um cano de metal. Mude o matte cap para um de plástico agora, para poder simular um cano de plástico. Teste outros matte caps e veja o resultado. Salvamos nosso projeto com o nome cano. E agora vamos abrir o nosso projeto anterior e adicionar o cano pela opção Append. Selecionamos o projeto do cano e entramos em Object. Perceba que você pode usar tanto o objeto, como a malha, a armadura, a animação ou materiais de qualquer projeto que você queira fazer, no caso a exportação, para dentro do projeto atual que você estiver, com essa opção Append. Escolhemos o cilindro, que é o nosso cano nesse projeto, pois não renomeamos ele ainda, e clique em Append e arraste para o lado. Em modo objeto, vamos ajustar a proporção de sua escala em relação aos outros objetos em cena. Em fazer isso, notamos que a caixa está um pouco pequena. Vamos ajustar sua escala também.
clicamos no cano e adicionamos um material a ele. E mudamos o Workspace para UV Editing. Automaticamente o cano entra em modo de edição, já com a malha selecionada. Se não estiver, selecione com A. Na janela ao lado, no UV Editor, abriremos a textura albedo de metal que separei para o cano. Perceba que o seu nome aqui no meio é Metal Steel Rusted 512 albedo.tif e clique em Open Image. Mudamos para o Workspace Shading e em Shade Editor clicamos no Node Principal BSDF. Na aba do Node Wrangler, vamos adicionar todas as texturas para o metal. Na pasta de textura, localize a primeira textura de metal albedo e veja as outras 4 texturas logo na sequência. Selecionamos as 5 texturas com Ctrl pressionado e aplicamos. Vamos fazer um novo UV Mapping usando essa opção, Smart UV Project. Agora iremos fazer alguns ajustes nos nodes criados no Shade Editor. Na ligação do node em Roughness, vamos adicionar um node de gama para controlar a intensidade. Acompanhe a ligação das entradas e saídas dos nodes que farei. E na textura de cor, iremos misturar com o Noise Texture por meio do Node Map. Deletamos esse Mix Shader, pois não será mais necessário. Deixaremos ele em modo Multiply. Vamos alterar os valores de Noise Tester até ter uma variação aceitável no material do metal. No caso, estamos usando essa textura de Noise Tester para fazer as imperfeições no metal do cano. Provavelmente voltaremos depois para colocar mais detalhes nesse cano, mas por enquanto é só, ele já está completo. Bom, continuaremos na próxima aula. Aprenda 3 formas práticas para aumentar a produtividade como game dev ou como artista 3D, gastando poucas horas por dia. Modele e texturize com uma poderosa ferramenta 3D e ainda gratuita. Coloque à venda parte dos assets do seu game que estiver desenvolvendo. Modifique facilmente qualquer modelo 3D adquirido de terceiros. Esse curso de modelagem com Blender tem como objetivo principal de ser uma fonte de aprendizado para usuários intermediários ou sem nenhum conhecimento básico da ferramenta, e capacitá-lo na modelagem não destrutiva e no desenvolvimento de game assets para jogos digitais. Ao se tornar aluno desse curso, você terá acesso vitalício de qualquer dispositivo com a internet, na hora que quiser e no lugar aonde estiver. Contará com um exclusivo suporte de ajuda e terá acesso ao fórum de perguntas da comunidade do curso. Como o Blender está em constante evolução, você também será avisado por e-mail quando o curso for atualizado com novos conteúdos, sem ter mais nenhum custo adicional para isso. Será um prazer em ter você como aluno.
Estarei te esperando na primeira aula. Então, até logo!